o verso 3 e diz assim: e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler o livro de Neemias, nós começamos a entender que Deus usa um homem comum com um chamado extraordinário. Se eu fosse você, eu já estava dando glória, porque eu estou liberando uma palavra profética dizendo: você é comum, mas Deus escolheu você para fazer algo extraordinário. Neemias, ele está trabalhando como copeiro dentro do palácio. A função primordial de Neemias era experimentar a comida, toda a comida e bebida que seria colocada na mesa do rei. Nos tempos antigos, era costume, quando alguém ficava infeliz, triste, descontente com o reinado, usava-se a arma do envenenamento. Neemias era aquele que colocava a própria vida em risco, para que na mesa do rei não chegasse comida contaminada. Quero liberar nessa noite para essa igreja e para esse ministério, que nós sejamos também como Neemias, que nós venhamos nos colocar a tal ponto de lealdade, que não venhamos permitir que na mesa dos nossos líderes chegue fofoca, chegue mentira, chegue contenda. Que nós possamos de tal maneira ser leal, que quando a mentira, a fofoca chegar, nós falamos: da minha igreja não, da vida do meu pastor não, no meu ministério não, porque eu sou Neemias, que levo só comida boa para a mesa do meu ministério. Neemias, ele está com esse chamado, e o Espírito de Deus está falando com ele, porque Deus nos coloca em lugares pontuais e fala conosco. Não é normal você dizer, às vezes eu encontro com pessoas que dizem assim: pastor, eu estou lá na igreja, mas faz tempo que Deus não fala comigo. É porque nós que servimos a Deus nesse tempo novo, a pastora trouxe algo muito importante aqui. Eu sou daquela época que, quando nós tínhamos guerra a gente tem do mesmo jeito, mas quando uma irmã tinha guerra, as irmãs de oração iam na casa fazer campanha, ficava 7, 8 dias lá orando até Deus dar uma resposta. Nós abrimos a casa com tranquilidade e sabedoria, porque sabíamos que era mulher e homem de oração. É que agora nós queremos receber as respostas de Deus através dos profetas do YouTube. Abrimos lá o YouTube, e aí tem alguém que é audacioso e diz: assim diz o Senhor, e a gente pega e chora e fala: está falando comigo, e não valoriza a palavra ministerial ou pastoral que está sendo liberada dentro da igreja. Ei, querida, ei, querido, você não precisa de profecia, você precisa acreditar no que é liberado no altar, naquilo que Deus, através da sua palavra revelada, Ele diz que faz, e Ele é fiel para cumprir o que está fazendo. Assim como Neemias, nós também temos um chamado para reconstruir o que foi destruído. Neemias está trabalhando, o coração dele está pulsando, e os irmãos deles estão em Jerusalém. A Bíblia diz que os irmãos, quando chegam, eles trazem a notícia: sabe, Neemias, os muros estão derribados.
Nós estamos todos sentindo-nos como perdidos. Estamos desesperados, tristes e abatidos. Neemias, ele escuta e ele não se preocupa com a matéria. Ele pergunta: e o povo? Os que ficaram lá, como estão? Eu já entendo que quem tem chamado não se preocupa com os bens materiais, mas se preocupa em ganhar almas para Jesus. Não, você trabalha e Ele traz. Você trabalha, Ele te recompensa. Eu costumo dizer que o altar, o serviço que nós prestamos a Deus, Ele não permite ficar devendo nada para nós. Talvez você está vivendo um projeto ou uma fase de perdas, porque você ainda não se disponibilizou a fazer a obra do Senhor. Pastor, eu não sei pregar. Sabe lavar um bom banheiro? Sabe colocar um copo de água no altar? Sabe anotar a placa do carro? Sabe varrer uma igreja? Isso também é obra. Sabe fazer evangelismo fora das 4 paredes? Um dia eu também tive os meus muros destruídos. Muros perdidos na dor e na decepção. Muros perdidos, o qual eu tentei reconstruir no vício da bebida, no vício do cigarro, no vício da prostituição. Mas Deus levantou uma menina com apenas 6 anos para reconstruir a minha história. Eu estou profetizando para mim e para você nessa noite, que nós não seremos igreja de 4 paredes, nós seremos aqueles que reconstruiremos muros familiares de outras pessoas. Nós sairemos pelos campos, pelos vales, pelas cidades, dizendo: eu conheço um Deus que restaura, que renova e que faz nova todas as coisas. Neemias, ele sente, ao receber a notícia, o coração dele se enche de piedade, e ele vai orar. Eu disse pela manhã, eu vou ter que dizer de novo: a maior arma que Deus deixou para nós ainda é a oração. Tem hora que eu não sei orar. Tem mediante as lutas, e eu aprendi isso não faz muito tempo. Faz muito tempo não. Muitas vezes, lutas, eu tinha medo. Eu chorava e dizia: Deus, essa luta vai me engolir, vai acabar comigo. E aí eu percebi que eu estava duvidando de que Deus podia fazer de um cenário de vergonha, transformar em dupla honra. Hoje, quando as lutas vêm, eu falo para Deus: eu não sei orar, estou com medo, então eu vou louvar. Acho que é por isso que vocês estão vendo eu cantando todos, sempre antes do culto, que daí eu recebo até o espírito de compositora lá em casa. Começo a fazer uns hinos. Vocês nunca fizeram isso? Começo a fazer uns hinos ali que eu falo: olha, se eu conseguisse fazer isso na igreja, não tinha Cassiane que me segurasse. Eu louvo, porque quando nós não temos a palavra certa para engrandecer e agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nós e por nós, que saia dos nossos lábios um cântico. Não, Deus não te trouxe para você viver vergonha. Deus te trouxe para que através de você e por você, uma nação viva uma dupla honra. Neemias está orando, e a Bíblia diz que enquanto Neemias está orando, ele também está trabalhando. Eu escuto e vivencio algumas pessoas que dizem assim, mudam de cidade, mudam de ministério, e eles dizem assim: o pastor vem e fala: você veio da onde? Cadinho, de onde você é? Eu sou de São Paulo. E aí a gente se apresenta, e aí de repente a gente fala, né? Olha, pastor, lá eu pregava, eu cantava, eu varri igreja. E aí o pastor fala: a gente quer usar você aqui também. Eu estou orando. Peraí, você está orando, mas pode continuar trabalhando. Você está orando, mas você pode continuar exercendo.
os dons e os talentos que Deus te deu. Não é porque Deus tirou você da localização, da casa, do movimento, do globo, daquilo que você vivia, que você vai precisar pedir confirmação de Deus, se Ele pode te usar aqui. Se Ele te trouxe aqui, é porque é aqui que Ele vai te usar. Ora, mas trabalha. Neemias está orando, está trabalhando, e o rei, ele olha e percebe que Neemias está com um semblante triste, um semblante diferente. O rei olha para Neemias, e Neemias encara o rei, e quando o rei faz a pergunta, Neemias, com muita ousadia, ele responde: como posso eu estar feliz, sabendo que toda uma nação está passando por uma vergonha? Ei, querido, como pode nós, igreja do Senhor, ficarmos felizes, confortáveis, sabendo dos grandes desafios que a igreja vai enfrentar daqui para frente? Não vai melhorar, vai piorar. Que se nós não tivermos consciência, se nós não tivermos determinação, se nós não tivermos foco da responsabilidade que Deus colocou na nossa mão, nós podemos errar de novo nas nossas escolhas, errar de novo nas nossas decisões, e aí as coisas tendem a piorar. Ore, porque quando a gente ora, as coisas tendem a melhorar. Neemias, ele está triste, mas ele tem um chamado. Copeiro na Babilônia, estando numa situação confortável, ele se preocupou. Você está confortável, mas você precisa preocupar com o outro. Não estou dizendo cuidar da vida do outro. Cada um cuida da sua vida. Está forte esse vento, mano? Estou sentindo meu cabelo balançar. Já dei umas 2 respiradas para ver se vai, mas não está indo, não. Obrigada. Quando sentimos dor em relação a uma situação, seja familiar, ministerial ou pessoal, isso pode ser Deus nos chamando para agir. Ei, quando você sente dor por uma situação, isso é Deus te chamando para agir. Vou contar algo que eu testemunhei ontem. Aos 8 anos de idade, de 7 para 8 anos de idade, eu fui liciada. E dessa liciação aconteceu um estupro. Um homem, numa idade de adulto, amigo da família, de confiança dos meus pais. Eu sou da época que se comprava com caderneta. Eu tenho 60 anos. E ali, como criança, eu tinha um déficit ou um defeito, que eu necessitava de palavras de afirmação. Eu necessitava que as pessoas dissessem, como criança, de que eu era linda, de que eu era esperta, de que eu era inteligente. Porque essas palavras, elas não existiam dentro da minha casa. Eu preciso dar um alerta para você. Não adianta você ser uma bênção aqui dentro e ser uma desgraça dentro da sua casa. Meu pai era um homem alcoólatra, minha mãe era uma mulher escondida nas dores de um casamento falido, e eu era uma criança que me sentia abandonada. Eu tinha um pai vivo, presente dentro da casa, mas ausente na sua paternidade. E nessa ausência, eu encontro com um homem, dono de um mercado, que começa a oferecer aquilo que a minha casa não oferecia. Ele dizia: você é bonita, você é inteligente, você vai ter um futuro brilhante. E quando ele viu que eu comecei a confiar nele, muitas das vezes esse elogio vinha seguido de um lápis de cor. Quando eu digo um lápis, é um lápis mesmo, não é uma caixinha. Um lápis de cor,
vinha seguido de uma lata de sardinha, vinha seguido de bife, de um pão. E aquele homem foi conquistando a minha confiança. E quando eu menos esperei, eu estava sendo estrupada por aquele homem. Eu fiquei 4 anos num lugar de dor, num lugar onde eu tinha medo que os meus pais descobrissem, onde eu tinha medo da dor que eu passava naquele momento íntimo, mas eu não conseguia sair de lá, porque naquele único lugar era onde eu me sentia amada. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí eu tenho 35 anos de evangelho. Aquele homem, ele me abandonou, me deixou, saiu da minha história, da minha vida, quando eu tinha 12 anos de idade. É lógico que depois dos 12 até eu conhecer a Jesus, muita coisa aconteceu. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso, e nem quero falar sobre isso, que não é sobre isso que é a pauta da pregação. Mas quando eu cheguei para Jesus, eu entreguei a minha vida inteira a Ele. Fiz confissão de todos os meus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E é claro que a igreja, ela foi se evoluindo, ela foi trazendo uma maturidade cristã na vida daqueles que seguem a Cristo. Quando eu conheci o Senhor Jesus, tudo era demônio, tudo era coloca a mão, baba, dá uma torcida e vai embora para casa. Depois as igrejas foram acordando e nós conseguimos entender a respeito da saúde mental, a respeito da síndrome de pânico, autismo e traumas, feridas na alma. Eu era uma mulher que pregava, que vivia bem, que vivia num habitat espiritual tremendo, mas de vez em quando eu me sentia abatida, de vez em quando eu me sentia sem forças, chorando. E aí eu descobri, através de um telefonema, há 4, 5 anos atrás, a minha amiga liga e fala: meu pai está doente. Quem é o pai dela? O pedófilo. Meu pai está doente. Eu falei: ô Sandra, de todos os nomes que ele grita, é o seu nome que ele fala. Ele diz que tem muita vontade de te ver. E eu no telefone conversando com ela, falei para ela: eu estou tão ocupada, hoje eu prego, estou trabalhando e tal, dei um monte de desculpa e desliguei o telefone. Ela falou: não dá para você vir? Eu falei: não. Desliguei o telefone e quando eu desliguei eu disse assim: Deus, não inventa, eu já perdoei aquele homem. E Deus falou para mim: você tem certeza? Eu falei: Deus, eu já perdoei. E passado não sei quantos dias, Deus me levou no mercado da cidade e me impulsionou a comprar uma lata de sardinha. Eu compro a lata de sardinha e quando eu vou colocar a lata de sardinha, quando eu chego em casa que eu coloco a lata de sardinha na mesa, Deus fala para mim: faz uma macarronada. Que eu vou abrir a lata de sardinha, eu lembro daquele homem, ele me estrupou. E eu percebi que eu não tinha perdoado. Ei, querido, enquanto você continuar com a mala do seu passado, cheio de mágoas, cheio de falta de perdão, não tem como na sua história acontecer uma reconstrução. Eu parei tudo que eu estava fazendo, liguei para a filha daquele homem e eu disse: eu vou. Larguei tudo que estava fazendo e fui ao encontro daquela família. Quando eu cheguei, aquele homem estava deitado, enfermo, e eu cheguei e já fui direto abraçando ele. E à medida em que eu o abraçava, eu dizia para ele: eu te perdoo, eu preciso liberar você de dentro do meu coração.
Eu quero poder viver o melhor de Deus, sem nenhuma marca, sem nenhuma sequela daquilo que eu enfrentei no passado. Aquele homem também me abraçava. Se você quiser me acompanhar, eu deixo. Aquele homem também me abraçava e ele dizia: perdão, perdão. Eu sei que eu não podia fazer isso com você. Aí quando ele viu que nós estávamos sarados na esfera da calmaria de Deus, ele disse para mim assim: você me perdoou mesmo? Eu falei: está perdoado. Ele chamou a família, chamou a esposa, chamou os filhos, e ele contou: eu sou pedófilo, eu estrupei a Sandra. A família caiu em pranto, chorando, e eu também chorando, orei ali e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu entendi que Deus me colocou na política para que eu fosse voz das crianças, para que eu fosse a voz que fosse o pré, que não deixasse acontecer a pedofilia chegando no lar. É por isso que muitas das vezes eu falo: pai, seja presente. Não importa se ao longo da sua vida aconteceu um divórcio, ou talvez você não conhecia Cristo, e aí você teve um relacionamento. Eu tenho um filho que não tem nada a ver com o meu casamento. Eu tenho um filho de uma festa de carnaval, uma festa, de uma orgia, de uma festa pagã, onde 5 homens rolaram comigo ali, e saiu o Jonatas. Daí um dia Deus despertou a cabeça de um, chegou e falou: eu sou pai dele, ele é minha cara. Fizeram o DNA e não é de ver que era. Deu certo. Estou dizendo: seja pai. Não, você que casou com uma pessoa divorciada, viúva, ou um pai que teve um filho fora antes de conhecer você, ou também, né, talvez, não vou falar de chifre agora que não vai dar tempo. Essa criança não pode pagar pelo teu erro. Essa criança não pode pagar pelas falhas do nosso passado. Eu vejo mulheres que às vezes dizem assim: eu não deixo ir ver, porque agora ele é meu marido, ele vai lá para ver a outra. Ô querida, se ele quisesse ver a outra, ele vai o dia, a hora que ele quiser. Agora deixa ele ser pai. Ei, você pai, para de ser covarde também, de achar que porque dá uma pensão de 150, 200 reais, a mãe do meu filho está fazendo escova. Eu nem cabelo tenho, porque a pensão não dá. Se for usar todo o dinheiro, a pensão não dá. Não tem pensão não, meu filho já tem 40 anos. Mas o que eu quero dizer é que não é o dinheiro, é a presença paternal. Você não tem noção o como a falta do meu pai quase estragou toda uma vida minha. Ei, pai, acorda, cuida dessa criança, cuida desse filho. Ei, mulher, acorda, cuida dessa criança. Não deixe que o ciúme, que o orgulho venha defraudar a história de alguém. Eu sonhava em andar nos pés do meu pai. Eu olhei para aqui, está tudo maior do que eu, não vou dar conta. E eu acho que esse menino, sabe que ele tem coragem? Você tem coragem de vir aqui um pouquinho? Tem? Um dos meus maiores sonhos. Os maiores sonhos que eu tive na vida era andar assim. Oh my God. Eu sonhava que o meu pai me pegasse, me dasse. Eu nunca tive. Eu sonhava que meu pai me colocasse bom. Eu nunca tive. Tá. Talvez você está sonhando que o seu filho precisa de um iPhone, de um iPad, de um carro. Tudo que o seu filho precisa de uma atenção, de um carinho. Ele precisa da tua presença.
Ele precisa saber que quando o adversário chegar, porque quando eu saía daquela dor do banheiro do estrupo, eu sabia que eu não podia contar nada para o meu pai e para minha mãe, porque o que eles esperavam era carne, o que eles esperavam era sardinha. Eu cheguei em casa com o dente quebrado, eles não perguntaram como estava, porque onde eu quebrei meu dente. Ei, quem quer reconstruir se importa com os outros. Quem quer reconstruir no cenário onde Deus o coloca, ele é como flecha veloz para anteceder o fracasso de alguém. É por isso que Deus fala: eu vou na frente. Deus, ele não vem atrás, eu vou na frente, endireitando os caminhos. Talvez você vai dizer assim: pastor, então a senhora entendeu que esse escrúpulo foi para o seu bem? Eu entendi que esse escrúpulo foi para o meu mal naquela época, mas hoje é para o meu ser uma voz profética, alertando famílias, fazendo projetos de lei, conscientização nas escolas, dizendo: o pedófilo pode estar em qualquer lugar. Fica esperto, cuida da tua casa, cuida da responsabilidade daquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Neemias, ele está sentindo uma dor a respeito da situação. Eu sinto dores, pastor, quando eu vejo pessoas contando. E depois que eu comecei, pasmem, depois que eu comecei a falar a respeito da pedofilia, quantas mulheres, quantos homens, pós-culto vem e me abraça e diz: pastora, eu fui abusada, eu fui abusada. Eles pedem para mim orar por eles. Alguns relatam: eu achava que eu tinha perdoado, mas eu não perdoei ainda. Eu tive o privilégio de perdoar aquele homem, eu tive o privilégio de abraçar aquele homem. Aquele homem morre, e quando eu falo aquele homem, eu não falo com desprezo, mas eu falo com cautela de cuidar do nome da família dele. Eu tive o privilégio. Quando aquele homem morreu, a família ligou para mim. Aí eles já não ligaram mais para a Sandra, eles ligaram e disseram assim: pastora Sandra. Eu falei: oi, meu pai morreu. Eu falei: é? Aí ela disse assim: e tudo que nós queríamos é que a senhora viesse fazer o funeral do meu pai. Meu coração tremeu, minha perna. Falei: Deus falou: você não perdoou? Vai lá. Eu nunca tinha feito um funeral, eu fiz o funeral da minha mãe, aí eu fui fazer desse homem. Eu fiz o funeral dele em lágrimas, e eu creio que banhou aquele lugar da presença, do cheiro, da bondade e da graça do Senhor. Aonde há perdão tem bondade, aonde há perdão tem graça, aonde há perdão tem o perfume suave do Senhor Jesus. Ei, querido, quando nós carregamos a mala da mágoa, do ódio, da revolta, nós começamos a permitir que saia, que exale de nós uma podridão que não pertence a nós. Mas quando nós limpamos e deixamos, o Senhor trabalha de uma maneira extraordinária em nosso favor. Eu cheguei naquele velório, fiz o funeral do homem, e quando termina, toda a família, não foi um, não foi dois, toda a família aceitou Jesus. Não, e toda a família está servindo a Jesus. Aquilo que era para ser dor tornou-se curativo na vida de alguém. Aonde foi para ser lágrima na minha infância, Deus estava falando: sou eu, Deus restaurador, sou eu, Deus que levanto muros caídos. E quando eu levanto muros caídos, eu dou alicerce, eu dou base para você continuar pregando e trazendo a confiabilidade da cura da palavra. Essa palavra cura. Neemias, ele não está sendo levado pelo sentimento de tristeza, mas ele entende que aquilo que está acontecendo em Jerusalém era um sinal de Deus para assumir uma missão.
Você precisa entender que os problemas que você viveu e viverá, é para você assumir uma missão. Tem uma missão aí dentro de você. Tem uma missão de homem, de mulher, de pessoa dentro de você. Deus, Ele levanta improváveis. Neemias não era profeta. Neemias, ele não era sacerdote. Ele não era levita. Ele era apenas um copeiro. Eu fico preocupada, como que Deus é corajoso. Deus é corajoso, não é, pastor Divino? Porque Ele pega um copeiro, se puder dar um pouquinho de retorno para mim. Ele pega um copeiro. Eu fui hoje num restaurante chique. Nosso pastor Paulinho que me levou. E eu olhei ali na mão dos homens que estavam me servindo, garçons, copeiros. Garçom, copeiro. As unhas limpas, mãos finas, o trato de pegar na faca, totalmente delicado. Deus pega um copeiro, Ele diz: vai reconstruir um muro. Deus estava dizendo: eu vou usar uma habilidade que você não tem, mas é eu quem vou usar você. Talvez você está dizendo: eu não tenho essa habilidade, pastora, de superar algumas dores para assumir alguns departamentos. Deus está dizendo: pois eu vou te usar. E na medida que você vai caminhando, eu vou te habilitando. Você pode ficar de pé. Só esse moço de camisa azul. Só esse moço. Deus não te chamou para cargos de destaque, mas te chamou para uma missão relevante. Enquanto eu olho, eu vejo como que roupas de soldado, homem valente, corajoso. Nos momentos das maiores adversidades, a arma principal, depois da oração, foi manter o equilíbrio. Ele vai a todo de res. Ele do kirra de faia todo de ti. Satanás quis de tudo mexer a tua mente, para que você desistisse, para que tu parasse. Mas tu entendeu que o equilíbrio emocional, alinhado em Cristo, faz com que nós sejamos reconstrutor e não destruidor. O Eterno está dizendo: está chegando um novo tempo para a tua história. Comece a celebrar, comece a preparar o culto de ação de graças, porque um novo tempo chegou na tua história, diz o Senhor. Deus escolheu Neemias para liderar um projeto. Não, Neemias não era arquiteto. Neemias não era nem servente de pedreiro, mas era ele quem liderava. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu escolho alguém, não é o diploma, não é a carteirinha, é o chamado. E sabe, você chegou aqui frustrado dizendo: eu não tenho diploma, mas você tem chamado. À medida que você tem chamado, Deus vai te capacitando no meio do caminho. À medida que você tem chamado, Deus vai colocando pessoas. Eu, cada vez que eu sento perto de alguém, eu falo que os melhores pastores, vou falar sem medo de errar, e eu sei que está sendo gravado, os melhores pastores para nos ensinar está aqui em BH. Parece que aqui tem o dom de mestre. A gente entra no carro, a gente senta meia horinha com um pastor de BH, eles já liberam uma chave para a vida da gente. Meia horinha, não. Tem lugares que tem pastores bons, mas que são levados. Eu não estou falando mal,
Mas eu estou dando um exemplo, porque tem uns que são sacerdotes, outros são levitas, outros são adoradores. Eu sou profeta. É por isso que quando você manda mensagem para mim no WhatsApp, no Instagram: pastora, eu estou desesperada, me ajuda. Eu não tenho condições de te ajudar, porque na verdade eu sou uma evangelista, uma ganhadora de almas. Eu sou uma profetisa do Senhor aqui na terra. E aí até mesmo eu, os meus momentos de desespero, de medo, eu não corro atrás de profeta, eu corro atrás de mestre. Eu corro atrás de ouvir pregações de homens e mulheres que são letrados na Bíblia, que têm uma inspiração divina na palavra. E isso faz me trazer alicerce para continuar executando uma grande obra. Não, com todo respeito, porque eu não vou citar ministério, então não é ofensivo. Sai do oba-oba, sai do cai-cai. Tem pessoas que caem: Senhor, eu estava no culto e eu caí da graça. Mas quando levantou, levantou fofocando, levantou prostituído, levantou mentindo. Ei, meu Deus, me perdoa, pastor, mas é a palavra que Deus está colocando no meu coração e eu preciso entregar. Não adianta cair na graça e ficar de pé na mentira. Fique de pé na verdade e derrube a mentira. Você não vai aplaudir a Jesus aí não, né? Porque a palavra é de confronto. Talvez você está dizendo: eu acho tão lindo quem sapateia. Ô filho, vai na escola, tem escola de sapateado aí. Eu aprendi a duras penas, pastor. Eita Deus, hein? Eu estava lá no interior quieto. Estava no interior quietinha. Eu aprendi a duras penas que o maior dom que Deus pode dar para nós é o dom do amor. Não, talvez você fale: eu queria ser profeta, eu queria ser pregadora, eu queria ser expulsadora de demônio. Mas se você não tiver amor, será um tambor que só faz barulho, uma carroça vazia que só chacoalha nos meus momentos mais difíceis. No momento em que o Senhor estava tirando lágrimas, sabe aquela lágrima que quando você sorri, a lágrima já desce, você fala: ela está chorando de alegria, será? Naquele momento, Deus não usou profeta, Deus não usou teólogo, Deus não usou pessoas eloquentes na palavra. Deus usou uma jovem que exercia e exerce ainda hoje o dom de mestre e do amor. Eu não canso, às vezes eu brigo muito com ela, mas eu não canso de agradecer o que a Marina é, porque a Marina, o equilíbrio que eu não tenho, ela tem. A visão que falha aos meus olhos, porque eu sou emotiva. Às vezes eu trabalho muito almática. A Marina dá uma olhada e fala: dá uma segurada nessa alma, pastora. Peraí, vamos lá, calma. Mestre ensinando, dizendo: calma, quieta, espera, ora, jejua, Deus vai fazer. Não, se Ele não fez, é porque ainda não é hora. Ô meu querido de camiseta, acho que é branca ou azul bem clarinha, fica de pé. Você é da minha tribo. Juntos seremos mais fortes. Relemaia chou, relibiai chonirefai que nirefaz. Houve momentos em que eu recebi conselhos, pastor divino. Momentos em que eu olhei o Senhor pregando, trazendo uma palavra. Você pensa que eu não acompanho o Senhor na internet? Acompanho outros pastores de BH, e eu vi que a missão que esses homens têm aqui é uma missão de alinhamento. Deus está alinhando você hoje de uma maneira única.
Deus está colocando as coisas em ordem. Ele está dizendo: chega de ser almático, chega de ser levado pelas suas emoções, de tomar decisões precipitadas. Eu estou trazendo equilíbrio emocional. Tu não vai viver mais por aquilo que você vê, tu vai viver por aquilo que você é. Ah não, as pessoas zombam e dizem: ele é sonhador, ele dá, não sei se pode falar assim no altar, tiro no pé. Depois eu arrumo uma palavra melhor para mim pregar com mais autoridade sobre isso. Mas Deus está dizendo: eu também usei José, mas o primeiro eu provei José. Deus está dizendo: eu estou te provando porque eu tenho um grande projeto para a tua vida. Eu estou permitindo que você passe por processos de dor, porque eu tenho um grande projeto para a tua história. Se José saísse da casa do pai direto para o trono de governador, sairia menino mimado, menino paparicado, protegido pelo pai Jacó, porque o pai Jacó, ainda na sua velhice, construiu uma túnica colorida. Ah, José era mimado. Deus falou: eu preciso trazer maturidade para colocar ele no reino. O que você está passando não é para a tua vergonha, é para a maturidade, pois tem uma unção de governo. Aplauda Jesus aí. Neemias, ele ora, e quando ele ora, ele recebe autorização. Você quer ter missão bem sucedida? Quando eu digo missão bem sucedida, como esposa, como mãe, como mulher, como pai, como amigo, como pastor, como professor, como babá, como legislador. Qualquer missão, para ser bem sucedida, tem que ter oração. Não é talento, é oração. Diga: eu preciso orar mais. Antes de tomar qualquer decisão, devemos buscar a Deus, porque é Ele quem abre as portas em nosso favor. Diga: eu preciso, Senhor, confiar que tem portas abertas através da minha oração. Neemias, Deus usa o rei para chamar governadores e dar cartas que autoriza Neemias a sair para a missão, reconstruir. Neemias, ele chega do ambiente, e o que ele depara é com homens desanimados, porque perder sorrindo não é fácil, ser caído sorrindo não é fácil, viver dores de isolamento sorrindo não é fácil, mas eu posso dizer que é necessário. Eu não estou dizendo que é fácil. Tem essa menina de blusa preta, que tem uma de bege do lado, fica de pé. Há coisas que parecem fora da nossa força. Há momentos que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Deus, eu não tenho estrutura para segurar isso. Passar dores com um sorriso no rosto, passar dores e dizer: eu confio que o melhor de Deus vai chegar para a minha vida. Hoje Deus te trouxe aqui dizendo: eu conheço a sua estrutura. Eu estou dando cartas a homens poderosos para abrir portas para te honrar. Passa sorrindo, querida. Passa confiante, porque o favor não merecido de Deus, a graça, chegou sobre a tua vida. Diz o Senhor. Neemias não podia perder o foco. Tinha inimigos que estavam querendo desanimar Neemias. Não se distraia.
A distração traz confusão. Escrevi aqui: se há um inimigo capaz de nos vencer, é a distração, pois ela tem o poder de sabotar todas as virtudes descritas sobre nós. A desatenção afeta diretamente os objetivos, pois anula a capacidade de pensar estrategicamente em momentos de tensão e dificuldade. Não se distraia. Se você se distrair, você vai perder o foco. Eu já bati carro, bati 1, bati 2, bati 3. Seu Paulinho falou: essa precisa de um seguro. E aí um dia eu fui orar e falei: eu não vou dirigir mais, está decidido. Eu nasci para ter um motorista, pastor, eu nasci para isso. Falei: não vou dirigir mais. E Deus falou para mim: vai sim, você precisa superar. Eu falei: Deus, mas eu já bati carro, já derrubei muro, tambor, caçamba, portão, caí com o carro dentro de um campo de futebol. Não foi, deu da trave, entortou a trave. Falei: Deus. Ele falou: sabe por que você bate? Porque você é distraída. Você está mais preocupada com o retrovisor do que de olhar para frente. Sabe por que às vezes a gente enfrenta algumas batidas? Porque nós estamos mais preocupados com o nosso passado do que reconstruir o nosso futuro. Fica de pé, preciosa. Que cor que é essa blusa? Marrom, caramelo? Para de olhar para trás, menina. Não. Pensa que você está no volante, e aí você olha e vem vindo um caminhão grandão atrás. E a gente diz assim: meu Deus, esse caminhão vai acabar comigo. Não, não vai, porque ele está atrás. Você precisa ter foco naquilo que você vai executar na frente. O Eterno está dizendo: o que passou, passou. As perdas que você viveu já passou. Agora olhe para frente. Coisa linda. O foco nos chama a tamanha responsabilidade. O foco, ele pode, quem tem foco não pode se dar ao luxo. Diga: eu não posso ter luxo da distração. Às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem para mim: pastor, a senhora não cansa de pregar? Eu abro lá o Instagram, eu abro o YouTube, todo dia a senhora está pregando. Eu falo: eu não tenho luxo de me distrair. Eu não tenho luxo de perder meu tempo com coisas que não acrescentam na minha vida. Parece, talvez você não entenda, mas o que eu estou fazendo aqui é o meu chamado. É aqui que eu descanso. É aqui que eu me sinto segura. É aqui que eu encontro paz. É aqui que eu entendo as habilidades que Deus me deu para reconstruir a minha história. É aqui que todo o complexo de inferioridade, todo o complexo de atraso intelectual me faz sentir igual. Querido, se eu fosse me distrair, essa hora eu não estaria aqui. Se eu fosse me distrair há uma semana atrás, eu estaria ouvindo os gritos e os ruídos da escola de samba e vendo nós dentro de uma lata sendo taxado de conservadores. Mas sabe onde eu estava? No retiro pregando. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou me distrair com as coisas do mundo. Eu prego em tempo e fora de tempo, porque os muros estão caídos, mas eu continuo indo para o propósito de uma reconstrução. Neemias entendeu que além das ferramentas para reconstruir, ele precisava que o povo tivesse armas para se defender. Você precisa ter armas de defesa. Quem quer reconstruir a história precisa ter armas de defesa. Quais? Muda de mesa, muda de ambiente.
Comecei a frequentar outros lugares. Eu era mulher de boteco, mulher que ficava sentada tomando corote e comendo pé de galinha. Aqueles homens feios. Oh, meu Deus do céu. Judiado pelo pecado, porque o pecado enfeiece a gente. Não sei se a palavra enfeiece existe, mas agora foi. O pecado enfeiece. Não. Na verdade não existe gente feia, existe gente cheia de pecado. Aqueles homens feios, tristes, derrotados. E lógico, eu também não era linda, né? Lógico. Com o coratinho da banca, todo mundo bêbado, perdendo dia, perdendo história, perdendo momentos, perdendo tempo. E Deus falou para mim: sai desse ambiente, muda de mesa. Ei, querida, quando você começa a andar com alguém que sonha alto, você começa a sonhar alto também. Não estou falando de delírio. Delírio é outra coisa. Estou dizendo de sonhar. Por exemplo, eu tinha um sonho de pregar com aqueles microfones. Onde eu preguei com um daqueles. Eu não tenho posse, mas eu tenho acesso. Eu não tenho microfone, mas a pastora de lá tinha. Ela falou: usa o meu microfone. Ah, minha filha, eu me senti filha do pastor divino. É, pastor. Movimentei de um lado, movimentei do outro. Falei: olha, sou filha do pastor divino. Por isso eu posso pregar e andar para lá e para cá solta, porque eu tenho um mestre. Neemias está dizendo: usa as ferramentas. Você tem habilidades, mas também é necessário que você tenha ferramentas. Se fosse olhar de mim mesma, não teria como eu pregar nessa igreja, não teria nem como eu conhecer essa igreja. Mas Deus falou assim: oração, habilidades, ferramenta. Qual é a ferramenta? YouTube me trouxe até aqui. A oração sobrou meu nome. Para quem sabe, numa hora qualquer, o pastor divino abriu o Instagram e apareceu lá: posso falar? O pastor falou: quem é essa mulher careca? O que ela está fazendo? Falando do quê? E aí eu cheguei aqui. Usa as suas habilidades. Para com esse negócio: eu não sei fazer nada. Se até Satanás sabe fazer alguma coisa, você é pior que ele. Não é? Se até Satanás sabe fazer alguma coisa, você é pior do que ele. Você dizer que você não sabe fazer nada, talvez o seu orgulho. Eu não posso abaixar o nível. O que é abaixar o nível? Abaixar o nível para mim é quando a gente rouba, prostitui. Mas eu posso ter diploma. Se eu precisar vender água no semáforo, eu vou vender a melhor água do mundo. Vou pôr lacinho, vou enfeitar, vou pôr versículo bíblico e vou dizer: só toma essa água, Deus é contigo. Ei, querido, Neemias estava dizendo: eu estava no conforto do palácio, agora eu estou lidando com homens desanimados, prostrados, mas eu vou motivá-los a reconstruir junto comigo. Fica de pé, querido. Camisa verde, verdinho bem clarinho. Neemias, ele estava primeiro curando as emoções dos outros. A saúde mental é a maior ferramenta que um cristão pode ter. Quando nós temos saúde mental, nós sabemos onde chorar, onde clamar, onde rir, sabemos aonde explanar. É seu e caiu. Explanar os nossos sentimentos. Não, pode deixar, filho. Depois nós pega. Não se preocupe. Deus está dizendo para mim que nenhuma muralha será erguida sobre a tua vida. Hoje Ele está levantando pessoas que vão ser ponte.
Parece até que eu estou repetindo, mas Deus está dizendo assim: não tem barreiras, tem acesso. Não haverá mais muralhas. Você disse: eu encontro tantas barreiras, eu sei fazer, eu sei executar, eu estou animado, mas as barreiras têm me impedido. Deus está dizendo: eu estou construindo pontes para você caminhar. Neemias, ele compreendeu a missão, ele chamou o povo, e aí eu escrevi aqui: quem são as pessoas com quem você pode contar no momento da reconstrução? Você tem amigos que está disposto a reconstruir com você e para você? O nível de amigos seus estão dispostos a dizer: estamos juntos. Eu não importo, eu falo que os melhores amigos não são aqueles que enxugam as nossas lágrimas. Fica de pé, casal. Os melhores amigos. Você não quer ajudar? Vem aqui, irmã. De salto deu uma falhada. Os melhores amigos não são aqueles que enxugam as nossas lágrimas. Os melhores amigos é aqueles que nos suportam bem melhor do que eles. Quando eu olho para vocês, eu vejo uma perseguição terrível. Vejo fofoca, vejo calúnia, vejo alianças quase sendo quebrada, casamento querendo ser diluído, porque os amigos querem entrar trazendo dores, trazendo a incapacidade. Mas Deus está dizendo: o que eu uno, homem nenhum separa. Há momentos que vocês olham e falam: cadê aqueles que andavam do nosso lado? Cadê aqueles que choraram conosco? Cadê aqueles que acreditaram de que nós seríamos sucesso? O Eterno está dizendo: eles foram embora, mas eu estou levantando verdadeiros amigos, que quando olharem, pode dizer: vocês estão bem, porque nós estamos dispostos a reconstruir o muro com vocês. Eu vejo Deus assinando documento em teu favor, mulher. Ele está dizendo: acalma o teu coração, porque eu sou um Deus que quando eu falo, eu cumpro. Nada está parado. Eu sou o juiz da tua causa, diz o Senhor. Aplaude a Deus aí. Neemias, em 52 dias. Tem envelope, meu pastor? Eu preciso pelo menos de 100. Neemias, ele chega, começa a trabalhar. Ele não está distraído, ele está focado, ele não está parado, olhando para as piadinhas e críticas. Ele é resiliente. Ao longo da reconstrução, Neemias enfrentou a oposição de Sanballat, Tobias, que tentavam desmotivá-lo com palavras e críticas. Eles diziam que o trabalho de Neemias não valeria a pena, e que até uma raposa derrubaria os muros que estavam sendo reconstruídos. Mas Neemias não deixou se abalar. Dá uma cutucadinha aí e fala: não se abala. Deixa que fale. Você está fazendo uma grande obra, você não pode parar. Não. Se nós formos parar todas as vezes que um cachorro latir, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então não se abale, continue fazendo essa obra. Às vezes, durante a nossa jornada de reconstrução, nós também enfrentamos pessoas que, como Sanballat, Tobias, tentam nos desanimar, com piadas, com críticas. O inimigo usa essas estratégias para nos distrair, mas como Neemias, nós vamos manter o foco na missão que Deus nos deu. Não vamos parar por palavras negativas, continuaremos edificando.
mesmo que os críticos se levantem contra nós. Neemias, ele motiva. Neemias, ele dá ferramentas, dá condições para que comece algo novo na história daquele povo. Décadas de vergonha, décadas de humilhação, décadas de apontar de dedos, mas em 52 dias os muros estavam de pé. Esse casal que essa mocinha está de blusa azul clara, fica de pé. Aqui, ó. Um dia Deus falou para mim: eu vou te dar uma marca. E eu falei: marca? Não entendi. Sou pregadora. E aí de repente apareceu: posso falar? E surgiu meu ministério. E aí eu acrescentei de mim mesma: posso falar? Se Cristo comigo vai, eu irei. Deus já deu a marca, Deus já deu o nome, Deus já deu o propósito. Está com medo por quê? Está querendo parar por quê? Está querendo fechar as portas por quê? Foi Deus quem deu. Não, momentos difíceis vão vir sim. Vão vir momentos que nós vamos olhar e falar assim: ó, não valeu a pena nem abrir a porta. Tem momentos que eu olho para a sublinhação da caneca, eu olho para a agenda e falo: Senhor, o ano está terminando e eu estou vendendo a agenda ainda. E Deus fala: continua, porque fui eu que dei a marca, fui eu que dei o propósito. Não desiste da empresa que Deus te deu, não existe do trabalho da execução que Deus te deu. Foi Ele quem deu a marca. Eu quero que você se coloque de pé. Neemias não se deixa se abalar. E em 52 dias ele entrega aos muros